Olá pessoal, graça e paz. Como é bom a gente estar novamente aqui se encontrando nesse canal abençoado, Um Minuto com o Rei. É um prazer imenso estar com você, na sua companhia. E já agradeço a você por você estar deixando aí eu adentrar com a minha voz na tua casa. Amém? Querido, sem muitas delongas, eu quero te convidar para que você abra aí teu livro santo em Mateus capítulo 4, versículo 17 em diante. E vou ler também em Mateus, no capítulo 6, alguns versículos do capítulo 6, ou seja, no versículo 19 em diante. E essa palavra, ela possui o título: Por que será que nos dias atuais a gente não tem mais observado milagres? Glória a Deus, aleluia. A gente observa, queridos, que o Pai, aqui no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, ele disse: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, que foi Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Glória a Deus, aleluia. E aqui, no capítulo 6, a partir do versículo 19, fala sobre o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. E diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome de Jesus. Queridos, observe que a gente tem observado aqui que as pessoas não têm mais corrido atrás de milagres, mas elas estão sempre atrás de fama, de dinheiro, de cobiça, bens materiais. Infelizmente, queridos, muitas igrejas, eu quero lembrar para você que quando a palavra de Deus nos fala sobre igreja, a igreja não é somente monumentos físicos, a igreja é eu e você também. Muitas igrejas não têm mais apregoado a palavra da salvação, a palavra de arrependimento, a palavra de libertação, a palavra que cura, a palavra que salva. Não tem mais sido apregoado esse tipo de evangelho. Um evangelho do arrependimento, como Jesus apregoava. Porque as pessoas, querido, estão querendo pregar somente riquezas e elas só querem ouvir riqueza.
Ninguém quer ouvir algo que venha para consertá-lo. As pessoas querem ouvir algo que seja aplausível a seu coração, que seja bom para si. Algo que de repente, queridos, venha a deixá-las alegres. Algo que de repente venha agraciar os seus corações. Algo que de repente venha a deixar feliz. Mas do que nos serve ouvir uma palavra que de repente seja uma palavra que não vai nos consertar, que vai só alegrar naquele momento, mas que sabemos que não vai deixar-nos contritos com o Senhor. De nada vai servir, querido. A gente observa que muitas igrejas não pregam mais a salvação, o arrependimento, mas elas têm apregoado somente as riquezas, as bênçãos deste mundo. As igrejas somos eu e você. As igrejas somos nós que temos vivenciado essa igreja que hoje está. Nós temos a diferença de duas igrejas. A igreja que prega o evangelho da verdade e que é esquecida, que é abominada das outras igrejas, e a igreja que vai para pregoar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não aquilo que elas precisam ouvir. Ou seja, a igreja que só corre para os braços do Pai quando ela está precisando. E que tem usado de barganha interesses próprios e outros. Quero dizer para você, querido, que estão distorcendo a palavra de Deus. Eu não vim aqui no canal para falar para você que você vai ter carro, que você vai ter casa, que você vai ter dinheiro, que você vai ter isso. Isso faz parte. Se nós trabalharmos, se nós construirmos, se fizermos algo aqui nesse mundo, teremos. Teremos sim. Mas o que eu vim aqui para pregoar para você é cura, é salvação, é libertação, é a volta de Cristo, é as coisas se sucedendo que já era mista que acontecesse. Eu vim a pregoar para você que dá tempo de você se voltar para Ele. Eu vim falar para você, querido, que você ainda pode sim se colocar na posição para com Ele, porque a porta da graça ainda não se fechou. O Espírito Santo Paracletos ainda está na terra. Ainda há tempo de eu e você nos consertarmos. Sim, eu também, querido, porque eu também tenho erros. Eu também possuo pecados. Eu não sou perfeita. Se o Pai que era perfeito, Ele foi crucificado, você imagine eu e você. Mas Ele está nos dando a oportunidade, Ele está nos dando a chance de ainda fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ou seja, apregoar a palavra da verdade, sem barganha, sem interesse próprio. Porque muitos têm distorcido o verdadeiro evangelho de Cristo. E aí eu fico me perguntando o que o sangue de Jesus foi fazer lá na cruz. Por certo, querido, Jesus não foi morto e crucificado e ressuscitado e deixou um paracletos para nós, não foi para nos dar carro, não foi para nos dar casa, não foi para nos dar dinheiro ou qualquer riqueza material que este mundo nos oferece. Mas sim, Ele veio e morreu e ressuscitou e vai voltar e está bem breve para isso, porque a igreja do Senhor, a verdadeira igreja que não deixou de adorar em espírito e verdade, ela tem que estar pronta a todo instante, a todo momento para convencer através do Espírito Santo de Deus o homem do pecado, levá-lo para a salvação e não para a condenação eterna do inferno. Porque quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós o aceitamos, a velha criatura morreu. E quando ela morre, o Senhor Ele nos prepara para a vida eterna. Observe que Jesus não foi buscar os seus próprios interesses. E quando se trata daquela rede, voltando para a palavra, a rede esta que o Senhor foi chamar aqueles homens que eram pescadores, só que eram pescadores que pescavam
a sua comida para o seu corpo natural, o seu corpo físico. Talvez para vender, talvez para comer, para levar para dentro de casa o alimento. Mas o Senhor os convidou e disse: ei, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, ou seja, de almas. Assim Ele tem feito comigo e com você. Porque antes nós cuidávamos dos nossos interesses. E hoje, será que ainda estamos cuidando somente dos nossos interesses materiais, físicos e os espirituais? Esses homens, eles deixaram logo as suas redes e seguiram a Jesus. E essa rede representa o instrumento de trabalho deles, querido. Qual tem sido o nosso instrumento? Será que o nosso instrumento está sujo? Será que o nosso instrumento está rasgado? Porque observem que no versículo 21 do capítulo 4 de Mateus, ele diz: adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, o Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Então, se estava consertando, essas redes estavam furadas, estavam rasgadas, essas redes não estavam servindo para algo, para segurar os peixes. O que será que está acontecendo com as nossas redes? Será que nós temos guardado as nossas redes? Ou será que temos levado nossa rede mais adiante do mar? Ou será que temos lançado somente ali, naquele primeiro princípio do mar, e não vamos mais adiante? Observe que Jesus disse: tira o barco daqui, leva mais adiante. Quando Pedro assim o fez, Pedro recebeu a palavra de Deus e as redes despencaram de tantos peixes. Creio que assim será conosco. Assim será conosco quando realmente nós ensinarmos o verdadeiro evangelho, pregando o evangelho da verdade, assim como Jesus fazia. Aí sim, veremos milagre novamente. O milagre da cura, da enfermidade, das moléstias entre o povo. Porque assim o Senhor nos ensinou. Assim Ele fez, porque as pessoas padeciam, acometidas de várias enfermidades, tormento, endemoniados, lunáticos, paralíticos espirituais, e o Senhor os curava. E lembre-se, o povo seguia, aquela grande multidão seguia o Senhor, porque observava, porque via o milagre. Jesus sendo instrumento. Você tem sido um instrumento de trabalho para o Senhor? Qual é o teu instrumento de trabalho? É a tua fé, é as tuas mãos que vão chegar para orar naquela pessoa. É você sair de casa com teus pés cheios de luz, lâmpada, e levanta a palavra dele, o evangelho. Que possamos, em nome de Jesus, queridos, apregoar a palavra da verdade. Que não venhamos a buscar os nossos próprios interesses, mas que possamos sim rasgar os nossos corações, consertá-los, porque nossas redes podem estar também, o nosso material de trabalho pode estar rasgado e sujo, e temos que limpar. Pense nisso. Essa palavra para hoje. Quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Que tu possas, meu Deus e meu Pai, abençoar e alcançar cada vida aqui nesse canal abençoado, Pai. Que eles venham, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entender qual é o verdadeiro chamado, Papai, que tem em missão para cada um de nós. Fiquem na paz e que Deus os acompanhe.